Esse é o primeiro episódio do ponto de vista de um treinador que está construindo o maior movimento de saúde física e mental e alta performance com qualidade de vida do Brasil, o Ancestrais da Nova Era. Mas a gente precisa voltar um pouco para eu te explicar como é que eu cheguei nisso aqui, né? Eu tive uma academia de CrossFit chamada Born to CrossFit, que foi uma das melhores academias que teve em São Paulo. Eu fui eleito terceiro melhor head coach de CrossFit do Brasil em 2018. E eu passei por algumas situações que exigiram que eu desenvolvesse habilidades que eu tenho hoje e combatesse alguns vícios de comportamento que eu não tenho mais hoje e que me ajudaram a chegar aqui no líder desse movimento chamado Ancestrais da Nova Era, que já ajudou mais de 50 mil empresários a se reconectarem com o corpo, a dominarem as suas emoções e viverem as suas essências. E teve um momento específico quando a minha academia foi fechada. Chegou um oficial de justiça dizendo que o imóvel estava congelado. Imagina, você está no seu trabalho, você está no seu negócio, no seu sonho, no que você idealizou para trabalhar e de repente isso ser tirado de você sem mais nem menos. Estou aqui para contar uma história de algo que eu estou vivendo, não é algo que passou, mas eu tenho certeza que é algo que vai passar e eu quero contar um pouquinho dessa história para vocês. Sexta-feira passada, eu estava no meu box às 6 horas da manhã na Born to CrossFit, ministrando uma aula. De repente, às 6h10 precisamente, chegou um oficial de justiça dizendo que o imóvel estava congelado e eu que precisava esvaziar urgentemente. Agora, se imagina naquela situação, eu estava sozinho, com os meus alunos, oficial na minha frente, eu não sabia o que fazer. Eu consegui conversar com ela e convencê-la de esperar a aula acabar, a aula acabou. Eu contatei os advogados, eu contatei os meus sócios. Só que infelizmente não teve jeito, a gente precisou desocupar o imóvel. Eu sou inquilino, ou seja, eu alugo o espaço, não tenho nada a ver com isso, pago todas as minhas contas em dias e eu fui obrigado a deixar o meu ambiente. Eu tentei não me conectar emocionalmente direto com isso, porque eu precisava ser racional para tomar as melhores decisões. Mas é muito difícil você ver um lugar que você viu desde o primeiro dia, que você viu crescer, tomar forma, que você entregou seu suor, seu sangue, os seus sonhos, que você desenvolveu pessoas, que você viu pessoas que queriam tirar a própria vida, desistir de tirar, porque elas se encontraram naquele lugar, casais se formando ali, uma comunidade se construindo. Diversas vezes eu tive vontade de chorar, mas eu não consigo ainda chorar, porque eu preciso ser racional. Um dos maiores orgulhos, eu digo que o nosso maior ativo é a comunidade que a gente construiu. A Born to CrossFit deixou de ser um espaço físico, se tornou uma comunidade, se tornou uma filosofia de pessoas que buscam ser melhor a cada dia, de pessoas que buscam ser melhor a cada dia unidas, né? Uma comunidade são com várias unidades juntas. E foi isso que a gente conseguiu criar, né? A missão dos treinadores da Born to CrossFit é transformar a vida das pessoas para melhor, criando um senso de casa fora de casa. E é exatamente isso que a gente criou. E aí a gente teve que buscar uma forma, eu tive que às pressas pedir para o treinador Júlio, que está dando aula aqui atrás, inclusive, vir para uma praça que tem perto aqui, dar aula. O show tem que continuar. Várias coisas passam na nossa cabeça nesse momento, né? Se vai ser o fim do projeto Born to CrossFit, se a gente vai conseguir arrumar outro lugar, voltar para lá. Mas o meu foco agora é continuar dando atendimento de excelência para os meus clientes, continuar fazendo o show acontecer e continuar mantendo essa comunidade unida, porque é isso que é a nossa marca registrada. Então eu levei os alunos para uma praça e pedi para a minha equipe de treinadores assumirem os treinos do dia. Comecei a conversar com sócios, advogados, entender o que podia fazer e não teve jeito, a gente teve que desocupar. Eu entendi ali que eu tinha que tomar uma decisão importante. Se eu demorasse muito para os meus alunos terem um lugar para treinar, eles iam embora, porque ninguém paga para treinar numa academia para ficar treinando na praça. Ao mesmo tempo que se eu tomasse alguma decisão imediata, eu podia também perder os meus alunos, que era o meu ativo mais importante. Então eu me dei um target de 7 dias. E nesses 7 dias, eu tomei as melhores decisões. E no 7º dia, os meus alunos estavam treinando numa nova academia. A gente fez uma junção e aquele treino e aquele trabalho começou a acontecer. Você sabe quando você acerta em todas as decisões, quando você não sente o peso, não sente o cansaço, não sente o estresse, você simplesmente faz aquilo que parece que você está 100% treinado para fazer? Pois é, eu me senti assim. E eu entendi que tudo que eu tinha feito, estudado e aprendido na minha vida
tinha me preparado para viver aquela situação. E eu entendi que o treino era muito além de estética, condicionamento físico e saúde. Era um preparo para a vida. Por isso que eu acredito que a vida é um treino. E depois dessa junção, obviamente, já não fazia mais sentido para mim estar ali por vários motivos, né? Um deles é porque eu saía muito cedo de casa, chegava muito tarde. Eu tinha filho pequeno e eu não queria abrir mão de acompanhar o crescimento dos meus filhos. Então eu tive que arrumar um jeito de continuar trabalhando e cuidando dos meus filhos. Bora, vamos Maia, vamos Jojo, tá chegando. Vai, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Foi aí que eu criei um outro projeto, que era o treinamento online, dar palestras e treinamentos em empresas. Mas eu sempre senti uma identificação com aquele meme. Já viu Volta que deu merda? Que é a foto da evolução e uma pessoa voltada para o sentido oposto, falando, volta que deu merda. Eu sempre senti que a gente, como sociedade, está esquecendo coisas importantes. E eu sempre senti que a gente tem uma necessidade de se reconectar com algo que foi perdido. Quais são as coisas que estão na moda hoje, né? Jejum, comida orgânica, treino funcional, em grupo, ao ar livre, percebe? Essas são coisas que sempre existiram. E essa necessidade de se conectar com coisas do passado é algo presente na gente, que a gente perdeu. E eu comecei a estudar isso de forma profunda, né? Biologia evolutiva, antropologia, para responder a seguinte pergunta, que parece fácil, mas ninguém sabe responder. Por que o nosso corpo é assim? Para que ele foi feito? O que ele não foi feito para fazer? E por que a nossa mente é assim? E por que a gente investe tanto em saúde hoje, mas, ao mesmo tempo, tá cada vez mais doente física, mentalmente, espiritualmente? Eu entendi que o problema disso chama doença de desajuste. E eu comecei a trabalhar isso em mim. Então, eu era um cara fisicamente saudável, mas mentalmente e emocionalmente estressado, agressivo, nervoso, não dormia direito. E eu comecei a trabalhar, trazendo esse contexto ancestral. Nós temos um corpo ancestral, nós temos uma mente ancestral. Eu comecei a criar estratégias para conseguir conviver com esse corpo, essa mente ancestral na vida moderna. E o que começou a acontecer? A minha saúde física e mental melhoraram 200% e eu tenho mais performance na vida e nos negócios com qualidade de vida. E eu entendi que essa é a minha missão e eu quero fazer dos próximos anos a minha jornada de tornar o Ancestrais da Nova Era o maior movimento de saúde física e mental e alta performance com qualidade de vida do Brasil. A vida é um treino e eu estou construindo o maior movimento de saúde física, mental e alta performance com qualidade de vida do Brasil. E eu te convido para vir nessa jornada comigo, voltar, se reconectar e se tornar um ancestral da nova era. E aí, você topa? Bora treinar junto?